E, gente, tô aqui com as minhas anotações, estava revendo agora à tarde, antes da gente começar o nosso papo aqui, estava revendo as minhas pesquisas, e eu preciso começar falando que eu não gostei do livro. Eu também não gostei. Fica difícil, então, eu discutir muito, e eu, óbvio que eu vou sempre tentar ser justa, mas o nosso gosto pessoal acaba interferindo na nossa visão da obra. E era exatamente isso que eu ia perguntar para vocês, se vocês tinham gostado, não tinham gostado. E tá tudo bem a gente ter opinião diferente, tá, gente? Tá tudo bem mesmo. A gente viu na primeira discussão ali de ressurreição que eu tinha gostado, o Júnior não tinha, a galera tinha curtido, outro não tinha gostado tanto. Então, a gente não precisa chegar em um consenso aqui, tá? Mas, Ana, por que que você não curtiu? Vamos começar por aí. Cara, eu acho assim que foi muito difícil ser aquela leitura mais fluida que você se apega, sabe? Eu acho que ficou muito na superficialidade de todos os personagens, tipo, eu não consegui me identificar com nenhum deles. Uhum. E meio que, por exemplo, eu terminei o livro semana passada, eu não lembro muito bem os nomes mais dos Tô aqui personagens. com. A gente tem a Guiomar, que é a nossa princesa Sim, querendo ser resgatada. é. O Jorge, que é o sobrinho da madrinha. O Uhum, Estevão, que é o cara que era apaixonado por ela desde o começo. O Luiz Alves, que é o amigo do Estevão Fura-Olho. sim. E a Miss Oswald, que é a agregada lá, que faz aquela. Tentar manipular ali para que ela fique com o Jorge. São esses os personagens. E a madrinha, né? Cara, quem eu mais gostei foi a Miss Oswald, porque ela foi quem me fez ter algum tipo de sentimento, que foi angústia, vontade de entrar no livro e falar, amiga, fica quieta, Não fica chacoalhe. em silêncio. Mas, tipo, todos os outros, tipo, a Guiomar, pra mim, ela era uma pessoa neutra. O Luiz, ele era extremamente fechado, não deu pra entender muito bem quem ele é. E era o Estevão, né? O Estevão, ele era muito emocionado. Então, tipo assim, parece que foram extremos muito grandes nos personagens e eu acho que ninguém é só um sentimento, né? Uhum, Aí eu acho que foi, tipo, definir o personagem, cada personagem por um sentimento específico, só que ninguém é desse jeito. Todo mundo tem facetas diferentes. Eu acho que ficou muito na superficialidade, eu não consegui uhum, me ver muito, não sei, não consegui me identificar muito com os personagens. Quem eu mais gostei, de fato, foi a Miss Oswald, porque eu ficava, cara, vontade de mandar ela calar a boca e pelo menos me gerou algum tipo de sentimento. Foi muito difícil de terminar o livro. Já a Ressurreição, não. Eu, pelo menos, estava lendo e estava super envolvida na leitura. uhum, uhum. E você, Noru? Eu senti que esse eu fiquei, tipo, eu me importava menos com o que ia acontecer, assim. Tipo, eu não tinha Uhum, tanto, nossa, o que será que vai acontecer e tal. Mas, tipo, eu concordo com o que você falou, né? Tipo, os personagens ali são bem, tipo, meio rasos, assim, tipo. Mas acho que, não sei, é um pouco do que ele tava meio se propondo, às vezes, a fazer, sabe? Não sei. Por uhum. conta desse negócio, pegada mais romântica e tal, eu acho que esses livros costumam ser mais assim mesmo. Aí eu tentei, Isso. tipo, julgar com meio que já tendo isso em mente, assim, sabe? Que eu não ia ter ali, né, um personagem em grande complexidade, sei lá. Até porque, né, o segundo livro que ele escreveu, nem ninguém gostou muito, nem ele. Então, né, vamos dar um desconto pro moço. É, eu. Deixa eu colocar a Júlia aqui. A minha sensação é que era assim, três caras que eu não me importo. Gente, é um mais sem atrativo do que o outro. Gente, Concordo. sim, ela tem que escolher entre três e, cara, é um pior que o outro. É um mais paspalhão que o outro, um é afetado emocionalmente. O outro, o Machado, o Jorge, chega a falar que ele tem trejeitos afeminados, uma coisa assim. Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, eu tendo essas três opções, eu escolhi ficar sozinha, tipo, se eu fosse ela, assim. Bem isso. Oi, Julie, tudo bem? Pode mandar no chat, tá, Julie? Julie, a pergunta da vez é se você gostou ou não do livro e por quê, tá? Temos opiniões aqui controversas na reunião, não precisamos chegar num consenso, tá? Mas eu fui pesquisada aí, fui estudar, fui fazer, né,
minha tarefa de casa aqui. Acho que é legal a gente pensar lá no começo, no nosso sprint de abertura, eu comentei do quanto que esse livro ele tem correlação com a vida pessoal do Machado, porque ela falou que eu gostou muito, vou ser a polêmica em falar que não achei Luiz Alves tão ruim. Júlio, você pode ser a polêmica que você quiser. A gente precisa de uma polêmica hoje, porque o Júnior não veio. Alguém seja o contraponto aqui da reunião hoje. E daí, como eu estava comentando, tem esse aspecto de que ele queria escrever uma personagem que seguisse a sua ambição, mas que não tivesse nenhum problema nisso, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que o quanto que a Guiomar, ela reúne vários arquétipos da obra do Machado. Ela vai ser, então, esse personagem que está querendo atingir algo, né? Atingir sua ambição. Ela também é o agregado, tá? Ela e a Miss Oswald são agregados, elas não são parte da família. E eu acho que numa das últimas discussões que a gente teve, eu sou péssima para lembrar quando, tá, gente? Mas eu sei que em algum momento a gente falou sobre isso, de que o agregado, ele tá naquela família ou naquela pessoa visando uma ascensão social, porque ele não conseguiria fazer isso por conta própria. E é exatamente o que acabou acontecendo com a Guiomar. Eu não sei se eu acho bom ou ruim, que pelo menos ela não ilude os caras, sabe? Ela vê o Estevão lá tudo entregue para ela e tudo, ela meio que dá um chega para lá nele. Na hora, ela vai colocando os pontos no i, sabe? Eu acho que isso eu gostei dela especificamente, mas também não foi uma personagem aí que me atraiu tanto. Eu acho que ela sai um pouco daquele arquétipo tradicional de donzela, apaixonada, e eu acho que isso é interessante para a obra, porque daí é aquela que tá pensando nela, que ela tá pensando na ambição, tá pensando no casamento dela, o quanto que isso vai contribuir para ela, e não que nem a... Ai, já esqueci o nome da personagem da Ressurreição, que estava entregue lá pro Félix e que, não sei se era Lívia, Era Lívia, eu Acho que era acho. Lívia. que estava lá entregue pro cara, e o cara fazia, acontecia, e ela não, tipo, tava ali a troco de qualquer coisa. Então, isso especificamente eu achei interessante, porque daí não é aquela donzela, princesa em perigos, esperando o príncipe encantado, e que ela também tem uma expectativa do casamento, de uma relação bem pé no chão. Então, ela não tá esperando aquele amor megalomaníaco, estarrecedor, que arrebate ela, né? Então, ela tá tipo, eu quero alguém que queira crescer, que tenha ambição como eu, ponto. Eu acho que isso, para a época, deve ter sido um pouco mais, não sei se inovador, mas um pouco mais diferente, sabe? A Júlia falou que também achou um personagem bem diferente do que eu esperava encontrar. Achei que ia ser uma sonsa. O que eu acho difícil é que ela não tem também atributos que a gente se conecte com ela. Então, ela tem essa personalidade dela que ela faz sentido com a construção do personagem, só que ao mesmo tempo o Machado não deu nada assim que a gente olhe para ela, tipo, putz, daqui identifico, gostei dela, gostei dessa personagem, então se passa meio assim, batido pela história sem se apegar às pessoas. E, É gente, porque ele chegou a falar sobre a vontade dela ser professora, né? Mas foi muito rápido. Tipo, aquilo ali poderia ter sido uma coisa bem legal de ser explorada na personalidade dela, né? Mas daí a ambição dela foi pro casamento, a racionalidade. tem uma parte que eu até anotei isso daqui, tem uma parte que eu não vou lembrar qual a página agora, que fala assim: ela cria um homem que, ao pé de um coração juvenil e capaz de amar, sentisse dentro de si força bastante para subi-la onde a vissem todos os olhos, então que colocasse ela em destaque. Voluntariamente, só uma vez aceitará a obscuridade e a mediania. Foi quando se propôs a seguir o ofício de ensinar. Então, para ela, era algo obscuro e mediano. Então, mesmo assim, não estava de encontro com os objetivos de vida dela. E daí eu estava até. Foi uma de vocês que me recomendou o livro do dicionário do Machado de Assis, que tem no Kindle. Ele fala lá também sobre a questão dos casamentos, que para as mulheres é a única forma de você é, crescer na vida, porque como eles estavam dentro da corte naquela época, e eles falam, né, não quero ir para a corte, não quero ir para o interior, na corte eles não poderiam trabalhar,
meio como literatura de Jane Austen, que as mulheres não podiam trabalhar naquela época, que estavam sempre relacionadas ao homem, tem essa pegada. Então, acho que assim, até aquilo que ela poderia fazer que era legal, tipo, ela também não queria, então você fica pensando, putz, o que essa guria quer da vida, sabe? Ao mesmo tempo, eu não senti ela super apoiando o Luiz Alves, tipo, não, vamos crescer juntos, estamos eu e tu agora aqui, né, para crescer, pra gente construir nossa vida. O negócio Eu não senti que. Desculpa, pode pode falar. falar. Eu senti que ela não queria muito também esse caminho, assim, que até daria mais independência pra ela, porque acho que era meio mal visto, assim, também, né, na época, Uhum, tipo, você trabalha pra você sustentar, tipo, nossa, você é pobre, sabe? Tipo, ela queria ali uma ascensão social do jeito que era o padrão, assim, da época, né, a classe uhum, alta ali mesmo. Ela não teria que fazer nada pra garantir o sustento, tipo, o casamento já ia fazer isso pra ela. E eu uhum. senti também que ela é muito sensal, assim, tipo, ela tem esse negócio de pô, eu quero, sei lá, ascender socialmente, mas é meio que só isso que define ela, tipo, não tem mais qualquer coisa assim. Concordo com você, Nuru. E, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente perceber que os personagens que têm personalidade, um pouco de personalidade, pelo menos nesse livro, são os personagens femininos. Porque o Estevão, meu Deus do céu, né? Eu nunca ia querer um homem desse perto de mim na vida. Qualquer coisa que acontece, não, tem uma parte no livro que ele fala que ele pensou se matar 3 vezes, se jogar da ponte 2 vezes, se jogar na frente de um carro outras 3 vezes. Ai, gente, que coisa. Mas os personagens que têm um pouco mais de personalidade são as mulheres, que é a madrinha dela, que tem uma voz, que é ela que faz com que as coisas circulem ali. A Miss Oswald, que apesar de todos os pesares, ela ainda tem uma influência, ela ainda tem uma ação, porque o Luiz Alves ele vai agir quando a Guiomar pede. O Jorge vai agir quando a Miss Oswald pede. O Estevão vai agir por fruto da cabeça dele, mas que ela até chama ele meio de frouxo, né? Numa parte do livro, eu adorei aquela parte que ela fala que ele tem ar de criança, assim, dá um chacoalho nesse homem mesmo, Guilmar, que ele merece. E daí tem, falando nessa parte de escrita, falando sobre mulheres, nesse livro do dicionário, ele fala que assim, escrever para mulheres e sobre mulheres, tendo publicado parte de sua obra originalmente em folhetins destinados a um público predominante feminino, é sabido que ele tinha um quê pelas mulheres, por isso os principais personagens femininos de seus romances e contos comportam-se, em geral, de forma independente. São senhoras de si, quando não astutas e dissimuladas, em contraste com certos personagens masculinos apresentados como ingênuos e manipuláveis. A gente pode pensar também que ela deu uma manipuladinha ali também, né, no Luiz Alves, que ele pediu para ela se dizer se gostava ou não dele, né? Dela só deu um apertinho na mão e depois que ela quis, daí ela falou para ele pedir ela em casamento. Foi muito nos moldes dela, sendo que ela já tinha recusado ele antes, porque lá no começo do livro ele fala com, eu acho que ele tá falando com o Estevão, que ele já tinha se apaixonado por ela antes, mas que ela não tinha correspondido ao amor dele. Me dá a sensação que a água começou a bater na bunda, porque teve o Estevão rondando, que era um estrupício. O Jorge, que é definido como um calculista e vazio, que é um outro homem que não presta, né? E o Luiz Alves, pelo menos, ele tinha ambição. Porque quando eles vão fazer a definição aqui da personalidade do Estevão, ele fala que ele tinha interesses na vida política, mas ele não tinha a perseverança e a destreza necessária para conquistar isso. O Luiz Alves acaba conquistando tanto a vida política que ele queria, quanto a mulher que ele queria, né? Não que. Ai, gente, Estevão me deu raiva esse personagem. Toda hora que ele aparecia, eu falava, ai, não, gente, de novo não. Pra que isso? Pra que isso? Mas queria saber. Pode Ai, falar. desculpa, de novo. Não sou boa em reuniões virtuais. Mas eu senti isso mesmo que você disse. Tipo, ela não gostava, assim, dele, mas aí quando ela viu que ela tava meio acuada, assim, ela tinha que escolher alguém, senão iam ficar pressionando ela e tal. Aí ela pensou, vamos nesse aqui que é o menos pior. Tipo, não que ela realmente, nossa, tinha um sentimento ali por ele e tal.
Eu acho que a circunstância fez surgir, assim, a oportunidade. Mas eu concordo com a Júlia, entre os caras ali, eu acho que ele não é tão ruim. Não acho que ele é assim, meu Deus do céu, uma das piores coisas. Ele soube, na verdade, lidar com ela melhor do que todos os outros caras e todas as outras mulheres ali, né? Que foi indo no ritmo dela, de entender, de não ser tão incisivo quanto os outros foram. Que os outros foram, assim, na lata com ela e ela rechaçou todos eles. Eu achei que ele conseguiu entender como que era a forma de lidar com ela e talvez tenha dado certo a relação deles nesse Um mundo par imaginário. que eu acho que dá certo mesmo, porque ela é um pouco mais fria e um pouco mais razão, e ele também, né? Ele é mais frio e ele é mais razão, mas querendo ou não, os dois têm um bom coração. Você consegue perceber tanto pelo carinho que ele tinha com o Estevão, que ele não deixava o fato do Estevão se interessar pela Guiomar atrapalhar o interesse que ele tinha, mas ao mesmo tempo ele teve consideração e ele até foi respeitoso, né, em falar Eu falo frente a que chama frente de e tal. fura-olho de brincadeira, assim, por conta da É, situação que é, mas ele deixou o cara investir também energia até o momento que ele percebeu que ele estava sendo, é... ai, gente, retribuído? Retribuído, né? Ele uhum. estava sendo retribuído, e daí ele sinalizou que, tipo, ó, as coisas mudaram aqui de cenário. E uma frieza também dele, né? Uma frieza, ou já sabendo que o Estevão também era um paspalhão, que ele não tinha chance com a Guiomar, porque ele deixou o cara ir cantando a mulher que ele queria ficar. E parece que essa parte do Estevão parece que é muito mais paixão que amor, né? Me Ah, faz sim. parecer que, tipo, se aparecer uma outra mulher muito parecida com a Guiomar, ele vai ter o mesmo sentimento por essa outra mulher. Tanto que lá no começo, quando ele abandona ela, tá bem na parte aberta aqui, ó. Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz. Rapaz outra vez, como dantes. Então, tipo, ele foi embora naquela primeira apaixonite dele e foi como se nada tivesse acontecido depois, sabe? Eu fico pensando que o quanto que essa paixão dele foi mais por voltar para aquele momento e relembrar aquela paixão juvenil e querer viver aquilo novamente do que necessariamente uma paixão de fato, sabe? Eu acho que aquilo dele era reminiscência ainda, tipo, do que a gente podia ter vivido juntos, o que a gente poderia ter construído, o que eu amava, o que eu senti quando a gente não ficou mais junto. E se de fato ficaram juntos, né? Porque ele fala que ele via nos olhares dela a retribuição. E eu vou bater sempre na tecla que quando a gente olha no olhar das pessoas, a gente tá vendo aquilo que a gente quer ver, sabe? Então, a pessoa não diz nada com o olho, gente, não é uma forma de comunicação. Tá? Se vocês estiverem interpretando coisas pelo olhar do outro, não recomendo, tá? Conversem, é melhor ter uma conversa com as pessoas. Deixa eu olhar aqui meu livro, que eu tenho algumas anotações. Vocês podem ir comentando mais alguma coisa caso queiram. A hora que ele reencontra ela, né? Que ela tá saindo da casa, andando ali perto das. Gente, tá difícil hoje meu vocabulário, tá inexistente hoje. Do muro ali, né? Perto do muro. Ah, tem um gatinho. Tá andando perto do muro e ela tá andando de camisola, né? E de roupão. Fala que era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era. Vista assim de perfil a escapar por entre as árvores. Tipo, ele acha que não tem como ela ficar mais bonita, sendo que ele, de fato, ele não está conseguindo vê-la. Então, novamente, aquele aspecto de projeção, de projetar as coisas em cima do outro, né? Do bem amado. Tem uma gatinha preta também, Ana. Ah, essa aqui eu tenho acho que uns 5 anos já. Ah, a minha tem 8. Aqui em casa, casa de gato idosos. Tem na página, eu tô lendo por essa edição aqui, que é do Box, na minha página 151, tem essa similaridade entre Guiomar e o Machado, que ó, ela fala assim, que ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração, revelava à moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. A educação que nos últimos tempos recebera fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra. Melhor diremos, começá-la.
Ninguém adivinharia nas maneiras finalmente elegantes daquela moça a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia esquecer a crisálida. Essa parte que ninguém adivinharia nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana, é muito como o Machado é retratado nessa biografia aqui, que apesar de ter várias críticas, que eu só critico dela, né, não falo bem dela, mas fala muito disso aqui, do quanto que ele queria sair desse lugar, e quanto que a educação para ele foi extremamente importante, apesar dele ter sido autodidata em diversos momentos da sua vida, mas foi o que fez com que ele galgasse outros ambientes, as pessoas abrissem portas para eles até o momento que ele contraiu um casamento que fazia mais sentido, que era um pouco mais promissor para ele, que as coisas se estabilizaram, e daí ele abriu mão da sua vida pregressa, né, que é quando ele se distanciou da Maria Inês, que era sua madrasta. Então eu entendo, assim, esses aspectos de autobiográfico que eles trazem aqui no livro. Parece que, pelo que eu vi nas críticas, que a Helena também vai ter esse aspecto de uma pessoa querendo vencer com a sua ambição, sabe? Então, uma pessoa ambiciosa, eu não li ainda, vou começar a lê-lo, a gente vai ter essa leitura, e a gente daí vai ver também esse mesmo aspecto. Eu não sei se vocês já leram aqui, eu sei que tem um pessoal do grupo que já leu. Eu já li Helena, eu li ano passado, Faz isso é sentido esse mesmo. comentário ou não? Faz. Acho até que é um tema meio recorrente, assim, tipo, de alguns contos dele também, Diz tipo, que vai ser eu gosto da nessas primeiras ambição. obras dele. É. E você curtiu, Mário, Nuru? O que você pode falar pra gente? De Helena? Ih, Tipo assim, eu gostei, mas assim, é bem diferente das outras coisas que eu já tinha lido dele, né? Que é um negócio bem mais assim do romântico. E tem uma questão ali, assim, né, que, tipo, não sei se vocês já ouviram falar da história, mas tem uma questão ali que é meio polêmica. Então, tipo, o casal ali, assim, né, alguns concordam, alguns discordam. Eu, no caso, discordei, então aí me deixou um pouco indignada, assim, a trama ali do negócio. Mas, é, da possível relação incestuosa? é, Tá. tipo, Não é spoiler, tá, gente? Isso tá na sinopse do livro. então tá bom. Eu fiquei com medo de falar isso mesmo. Não, eu Mas tava aí, lendo né, as é uma coisa meio sinopses hoje diferente. na Amazon, para pegar alguns elementos que eu tava pesquisando, mas diz exatamente isso na da Penguin, tá? Então, quem for ler na da Penguin na Amazon, tá isso, não, fica tranquila. Mas tem uma possível relação incestuosa. Eu gosto desses temas mais escabrosos, assim, do Machado. Tô vendo bastante mais disso dele nos contos, na verdade. Nos romances, tô achando soft. Já tava esperando que o Estevão se matasse, gente. Foi só eu que tava esperando que ele se matasse. Eu Não, não não que eu sei Tava desejasse. esperando também. mas Não eu que não eu ia achar desejasse. ruim. Assim, não quero dizer que eu desejo a morte dos personagens, mas o jeito que a coisa tava indo numa crescente, eu não ia achar ruim que isso acontecesse. Eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser a vingança dele no casamento. Exatamente isso, Júlia. Eu achei que ia ser a vingança dele. De colocar as coisas Teria ali. sido legal, tipo, Seria. Nossa, ia ser para o bem livro, né? novela mexicana mesmo. Ia ser Faltou um bom. drama. Eu tava pensando aqui falando, eu acho que o que eu não gostei tanto do livro é porque eu achei que faltou drama. O pessoal era muito resoluto. Guiomar foi muito simples. Ela decidiu rápido até. Foram o quê? 2 capítulos para ela decidir que ia ficar com o Luiz. E Então, É apesar verdade. de Ressurreição ser mais dramático, ser aquele, né, ó céus, ó vida, eu achei que ele teve mais dinamismo do que esse daqui, que foi meio. também achei. Foi Foi mais tudo meio uma difícil nota engatar só, esse. assim. Não teve muitas reviravoltas e coisas assim, sei lá. Pelo menos eu não É, achei que teve assim. e como não foi profundo, foi unissono, assim, de ponto a ponto, não teve flutuação de eventos, nem nada, não teve tanta profundidade em personagem, ou tantos dilemas morais, então a gente fica um pouco sem ter com o que trabalhar mesmo, né? É. Noru, você acha que Helena vai ser melhor? Eu gostei mais de Helena do que de Amor e a Luva. Tá. Tipo, eu só achei, assim, né, tem esse negócio do incesto que, não sei, né, acho que na época era uma coisa mais,
tanto mais aceitável, não sei. Não sei, né, gente? Os outros tempos. É, então, Eu outros sempre tempos. penso que há 100 anos atrás as mulheres casavam com 14, 15 anos. Não faz tanto tempo assim. Então eu fico pensando, meu Deus, miadinho. A Júlia falou que ela gosta muito daquela conversa que o Luísa Guiomar tem logo antes do casamento, quando ela fala sobre os defeitos dela. Mas, Júlia, vamos combinar que a mulher não fez uma boa propaganda dela também, né? Eu consideraria a famosa red flag. Fala assim, ó. Sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de a exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isso, tenho um coração exigente. Eu lembrei daquela música lá, Complicada e Perfeitinha. Mas eu acho que é bom porque ela dá as cartas assim para ele, e eu não acho que ela é tão complexa assim, sabe? Mas Ela sabe o tá que sendo parece? sincera. Tipo, ai, É, ó, se você quer ficar comigo, você vai ser meu pau mandado. Quer ou não quer? Sim, decide. Achei que ela foi bem direta. mas eu acho que nenhum dos dois estava procurando um casamento por amor. Eu acho que os dois estavam com o mesmo objetivo pro casamento. Era encontrar uma pessoa que fosse, tipo assim, de boa convivência, parecido com o estilo de vida que eles gostam de levar, e, tipo, que não fossem pessoas, tipo, com expectativas diferentes do que você poderia oferecer. Eles sabiam que cada um tava colocando na mesa e estavam satisfeitos com aquilo ali. Por isso que eu acho que deu tão certo. Uhum. Porque eles queriam a mesma coisa e não era um casamento com amor. Era um casamento fácil. Olha, diante das opções, eu prefiro o casamento fácil do que ter que ficar com o Estevão, que é o emocionado. Também. Ai, Ana, imagina, um dia você saiu pra comprar pão, não falou nada pra ele, você volta, ele tá lá chorando, cortando os pulsos, achou que você Exato. abandonou. Vai ser difícil. Nossa, e ela tava super certa quando chamou ele de criança. Tipo assim, é uma criança com uma idade avançada. O cara não tem nenhuma pretensão de trabalho ou para a vida dele, ele só vive a vida dele. É literalmente viver de amor, ele vive de amor. É bem isso. A Júlia falou que achei que ela fez uma síntese do comportamento dela durante o livro todo. Pelo menos tem autoconhecimento, né? Ela sabe. E, gente, eu não gostei do livro, então eu começo a achar defeito em tudo, né? Mas que brega o final, essa última frase. Ajustavam-se ambas, como aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Gente, precisava terminar desse jeito? Tipo, É. Eu acho muito, sei lá, engraçado, assim, quando tem, sabe, essa inserção do título do livro de uma forma meio, nossa, olha Bem só. aleatório. eu É. acho que subjuga um pouco a minha inteligência. Tipo, eu já tinha entendido que era a mão e a luva, sabe? Você não precisa escrever o que que é a mão e a luva. Agora, por que que o primeiro foi ressurreição? Eu tô tentando lembrar aqui se a gente conversou, não lembro. Porque a gente não conversou sobre isso. Fiquei pensando aqui, por que ressurreição? Eu penso que é por conta do Félix ter ressurgido daquela relação de amor. Então, ele ressurgiu como ele mesmo, sabe? Hum. É porque ele teve aquela primeira decepção, né? Que ele meio que ficou fechadão. É como se ele Não, o tivesse. Félix, ele terminou com a moça de companhia no começo do livro. E daí só que ele é aquele cara todo desapegado, solteirão convicto, que não se apaixona. Daí ele se apaixona e meio que morre ali parte dele por conta de tudo que ele tá vivenciando. E ele abafa uma parte da vida dele que é importante, que é como ele lida com os relacionamentos, tanto que, se eu não me engano, a relação deles durou 1 ano. E ele ficava só 6 meses com as pessoas. Então, quando eles terminam, é a ressurreição dele, porque ele volta a ser o homem que ele era. É, pode ser, mas eu também lembro que ele comentou que antes desses relacionamentos dele, ele tinha tido algum tipo de relacionamento bem antes, que teve algum trauma muito grande pra ele, que ele foi o momento que ele se fechou, até conversando com a Lívia, ele falou isso, que ele tinha um relacionamento e tal, mas que teve alguma coisa, aí o coração dele parou de sonhar, aquele drama dele enorme. E aí poderia ser tipo ele ressurgindo pra abrir o coração para amar, né? Porque ele
Nossa, teve eu esse não lembro trauma. dessa parte, eu não vou voltar Eu pro. lembro dessa conversa que ele falou, que a gente até comentou na primeira reunião, que a gente queria que tivessem dito que foi que teve, né? Qual foi esse trauma que teve que deixou ele desse jeito? Eu vou voltar às minhas anotações. Você lembra se você anotou no teu livro essa parte? Não lembro, mas eu acho que foi mais ou menos para metade do livro. Tá, Eu acho que talvez em algum momento da carta que ele mandou, mas tá. estava mais para metade. Eu vou ver se eu acho. Se Eu eu vou dar achar, uma eu mando olhada, porque no pode grupo. ser também. Eu fiquei pensando que foi a ressurreição daquele homem que ele de fato era, sabe? Pode ser também. Mas as duas, o que você trouxe também faz bastante sentido. Que daí foi a ressurreição, mas logo morreu, né? Porque ele. Ai, ai, gente. Foi Esses rapidinho. personagens do Machado, ele não dá uma folga para eles, né? Gente, fora esses aqui, eu já li também o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas. Não tem um personagem masculino que ele tenha sido bom, que ele não tenha judiado dos caras de ponta a ponta. Será que o Luiz vai ser o menos pior? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Agora, pensando bem, eu acho que vai. Ah, e lembrando, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Eu trouxe na última discussão para vocês que nesse livro aqui da biografia, ele traz os arquétipos que tem femininos no livro. Deixa eu. Por que eu tenho tanto papel na minha vida? Aqui. O Machado, né, dispunha apenas de 3 ou 4 tipos femininos, todos copiados da galeria dos manequins românticos: a mundana faceira, a virgem sentimental, a beleza tentadora e fria, que desperta paixões sem delas compartilhar. E a Lívia foi a beleza tentadora e fria, porque no começo ela foi fria, e depois ela se rendeu daí aos grandes encantos inexistentes do Félix. E daí agora a Guiomar também ela se enquadra nesse mesmo tipo. Aí fala que os homens ainda são mais estereotipados. O bilontra cínico, o séptico, afinal convertido ao amor, e o apaixonado infeliz. Eu não sei se o Alves pode ser considerado o séptico, afinal convertido ao amor, porque eu não sei se ele foi convertido ao amor. Ele foi convertido à relação, né? Ao casamento, mas ao amor é pesado falar isso, né? Eu também não sei. No máximo ao casamento mesmo. Porque acho que ele continua cético mesmo depois de tudo, né? Até pelas coisas que ele queria conquistar profissionalmente, você ter uma mulher te dá mais credibilidade, né? Então, você ser casado, ter uma família, a gente sabe que isso é um bom pai de família, um bom marido, vai ser um bom político, vai ser um bom advogado, vai ser um bom etc. Então, eu imagino que isso faria sentido até para o crescimento que ele estava querendo para a própria vida dele. Então, de forma mais fria ainda, e casar com uma mulher que era tida como inalcançável por toda a sociedade, então isso garante um status para ele também, né? Ele fala no livro que a galera ficou tudo enciumada de eles terem ficado juntos. E o que eu É, achei tudo parte do jogo ali dele, né? tudo. O que eu achei pesado também foi o fato dessa madrinha dela que perdeu a filha e acabou daí, ela cuidou da filha, cuidou dela e depois acabou assumindo o papel da filha, né? Nossa, eu achei pesadíssimo isso, gente. Tipo, um peso emocional também para ela, de estar nesse papel, de você saber que está ocupando o lugar de uma outra filha, de uma filha, né? Que morreu e que a mãe ficou sozinha, desamparada, e que foi você daí que conseguiu também resgatar essa mulher que estava depressiva, deprimida. Então, eu entendo o dilema moral que ela teve na hora de se ela ficava ou não com o Jorge. Porque ela ficou com medo de desapontar, né, a madrinha dela, e eu entenderia, porque ao mesmo tempo tudo que ela tinha era por conta da madrinha, né?
Achei bem pesado essa parte, bem pesado mesmo. Ah, eu achei também, Júlio, que ia ser um negócio maior, assim, tipo, ela aceitou mal rápido, né? Tipo, pra quem, nossa, meu sonho é que eles se casem, não sei o quê. A Julie, achei que a madrinha ia sofrer mais. Concordo. Ai, Pra mim, nesse livro faltou drama. Faltou faltou, drama. faltou o drama do que tinha de excesso no primeiro. Foi. Ah, mas o Machado estava aprendendo a dosar ainda. É. Sim, mas vocês não esperavam um pouco mais de drama ou dificuldade, pelo menos quando a Guilmar escolheu o Luiz? Eu também. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz que foi rápido, porque eu não queria mais ler o livro, sabe? Que eu já não estava gostando. Então, desenrola de uma vez essa conversa, bora pro próximo, vamos ver o que acontece aí. Ai, sim, beleza, gente. Vocês estão animados para continuar a leitura dos próximos livros, ou vocês desistiram de Machado de Assis e estão de mal com ele? Eu tô animada. Quero muito ler a Lena. Tá bom, beleza. Essa é a minha preocupação, como é que vocês desistem daí, né, gente? Aí eu choro. Eu vou soltar ainda o cronograma. Como a gente vai ter encontros na semana que vem, a gente vai ter encontro na semana que vem, eu provavelmente coloque para o final da semana que vem o começo da Helena, tá? Então dá tempo de vocês darem uma respirada, colocarem as outras leituras em dia. É importante isso também, né, Ana? Tô toda atrasada. Tô toda atrasada, eu também. E daí a gente vai vendo para avançar. Eu tinha comentado há um tempo atrás, a gente tinha comentado, na verdade, há um tempo atrás, sobre as leituras das próximas leituras do clube, né? E vocês tinham comentado de 100 anos de solidão. De vocês três aqui, é um livro que vocês têm interesse ainda? Porque eu estou em dúvida se eu abro uma nova enquete para a gente validar, que já faz um tempinho que a gente falou sobre isso. E eu super entendo os gostos que vão mudando, sabe? Por isso que eu não faço cronograma do semestre, por exemplo. Porque eu não sei o que eu vou querer ler daqui a um mês. Ou daqui 2 meses. Eu tenho dificuldade de assumir esse compromisso a longo prazo, sabe? E eu tenho um outro clube que eu estou participando, eles estão definindo a leitura de abril do ano que vem. Meu Deus. E daí, para mim, isso me gera até uma ansiedade e um compromisso a muito longo prazo, sabe? Eu tenho muita dificuldade, então eu gosto de ir vendo aos poucos. A Júlia falou que teria interesse, vocês duas, Noru e Ana. Eu Só também. pra eu atualizar, pera. O 100 anos seria depois de Jane Eyre? Isso. Ah, tá. Tipo, eu Provavelmente de li. Hair eu vou estender pelo menos mais 1 ou 2 semanas ainda, para o pessoal conseguir chegar no fim. Daí a gente abre ali na segunda semana, talvez, de setembro, a leitura de 100 anos. Ah, entendi. Beleza. Aí, Eu li já, mas eu gostaria de reler, tipo, até os do Machado, tem vários que eu já li, mas eu gosto de, tipo, ler, assim, com a gente, sabe? Pra gente ir conversando e tal, eu acho que eu pego bastante coisa que eu não tinha pegado na primeira sim, eu leitura. também. Eu também. Por mais que eu não esteja lendo em clube, eu sempre estou lendo com a Nicole, né? Então eu não leio mais livro sozinha, basicamente. Eu não sei mais fazer isso, gente, desaprendi. Os 100 anos eu gostei tanto, mas tanto do livro. Eu tive uma ressaca literária quando eu li 100 anos. Eu ganhei daí um livro da Nicole, uma edição nova, que eu quero ler nessa edição nova. Eu tenho um livro eu mostrei no meu book haul, no meu bookshelf tour, na verdade, que é o livro de estudo do Vargas Llosa, que ele fez uma dissertação de mestrado só sobre 100 anos de solidão. E é um livro de 700 páginas, eu já li metade, e, tipo, eu parei por conta das outras leituras, então a gente retomando, eu vou retomar a leitura, que é um livro de estudo muito, muito bom sobre a obra. Eu estava, assim, entretidíssima. Li outros 2 livros por conta disso. É, assim, tô ansiosa mesmo, porque é um livro que É muito bom, assim, vocês né? vão ter Quando a que me gente lê um aguentar. livro e ele toma conta da nossa vida, assim, tipo, a gente vai vendo todas as conexões. Muito bom. Você não leu ainda, Ana? Não, ainda não. Mas tô super animada. Tô doida pra ler. Ai, gente, eu terminei chorando esse livro. Eu lembro que no dia que eu terminei, daí eu chorei com o final. E daí meu marido, tipo, ao longo do dia eu ia conversar com ele, eu começava a chorar de novo. Mas o que aconteceu isso? Daí aconteceu isso. Daí
ele ficava me olhando, tipo, ai, que mulher louca. Aí eu sou chorona, já tô vendo, eu sou super chorona. Eu sou chorona. Eu não era, eu passei a ser chorona, assim, sabe? Às vezes eu choro mais por coisas que eu fico pensando do livro do que o livro disse em si, sabe? Foi assim com o final dos Irmãos Karamazov. Todo mundo odiou o livro, ninguém gostou da LC que eu participei, só eu terminei chorando o livro, copiosamente. Nossa, mas esse é uma pedrada. Eu tô ansiosa pra série do Senhor de Solidão. Eu quero ver se a Netflix vai fazer uma coisa decente, senão, que é complicado quando tem série. Ai, gente, então tá bom. Quem tá presente vale voto por 2, tá? Nós temos voto de 6 aqui, para eu começar a organizar essa próxima leitura. Mas, Ana, não desista de Jane Eyre. Não, tô focada, já coloquei até, já reajustei o cronogramazinho para poder ficar em dia. Eu não vou conseguir entrar na quinta-feira porque eu tenho aula até 8h30. Mas aí na próxima, não sendo terça e quinta, porque eu tenho aula terça e quinta. Aí quando as reuniões não forem terça e quinta, eu entro. Tá. Beleza. Não, se soubesse, tinha colocado pra quarta. Preciso colocar. Quando forem assim, já se sinaliza. Como nós não somos em muitos, dá pra fazer esses ajustes, assim, sabe? Então, eu tô sempre em casa. Minha vida é muito atribulada com os meus livros aqui. O máximo que. Eu sempre tento priorizar as nossas agendas, daí eu não estudo à noite, nem nada, né? Então, pra mim é mais tranquilo. Quando for assim, avisem que daí a gente remaneja, tá? Tá bom. Meninas, obrigada por hoje, tá? Vamos para o próximo.